Você terminou seu projeto, escreveu seu código-fonte, mas agora vem a dúvida que te trava praticamente. Como então colocar esse projeto no GitHub? E a maioria das pessoas acha que precisa decorar muitos comandos no terminal. Mas hoje eu vou te mostrar como fazer tudo isso usando apenas o Visual Studio Code. Nós vamos criar um repositório, fazer commits, trabalhar com branches e enviar o projeto para a nuvem. Tudo isso de forma visual. Vamos começar? Aqui com o meu Visual Studio aberto, eu vou clicar em Open e vou abrir o projeto que nós estaremos trabalhando com o Git. Vou confirmar o OK. Pronto, o nosso projeto ele já está aberto. E ele já contém alguns arquivos, uma index.html, um arquivo .js e um arquivo .css. Antes do próximo passo, certifique-se que na sua máquina você tem o Git instalado, uma conta no GitHub e também você tem o Visual Studio Code instalado. Dito isso, agora nós precisamos inicializar o nosso repositório local. Mas o que isso significa? Significa dizer para o Git que a partir de então ele precisa estar acompanhando e gravando versões do nosso projeto. Para isso nós precisamos clicar aqui neste botão e vamos clicar neste outro botão aqui. Muito bem, o nosso repositório ele já foi inicializado. Perceba que aqui embaixo o nosso repositório recebeu o nome de main, de principal. Porém, nós precisamos renomear esse nosso repositório. Nós vamos clicar nesse comando que está aí na tela e aqui nós vamos digitar rename branch e vamos dar o nome à nossa branch de master. Repare que agora a nossa branch principal se chama master. Uma coisa que você vai perceber após a criação do repositório é que à medida que você for trabalhando com os arquivos, é dado uma letra específica bem aqui ao lado. E essas letras elas têm um significado. A letra U é a indicação de um novo arquivo e que ele também não foi adicionado ao repositório. A letra M indica que o arquivo já existia, mas ele foi alterado por você. Já a letra A indica que o arquivo ele está preparado para receber um commit. E já a letra D representa que o arquivo ele foi excluído do projeto. Agora que sabemos o que essas letras representam ao lado dos arquivos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adicionar esses arquivos que ainda não estão sendo monitorados pelo Git ao nosso repositório. E para isso é muito simples. Você vai passar o mouse sobre cada um desses arquivos e vai perceber que ao lado existe um símbolo de mais. Esse símbolo de mais, quando nós clicamos sobre ele, o arquivo ele é direcionado para um outro estágio. Esse estágio a gente chama de estágio de preparação. O bom desse estágio é caso você queira reverter essa situação, você pode estar clicando aqui em menos para devolver o arquivo ao estado em que ele estava. Bom, nós vamos adicionar esses dois arquivos ao nosso estágio de preparação e agora nós podemos, enfim, fazer o commit. Você pode digitar a sua mensagem nesse campo de entrada ou clicar nesse botão mágico. Quando você clica sobre esse botão mágico, ele vai fazer aqui uma descrição desse estágio e desses arquivos para você poder commitar. Vamos clicar em commit. Feito o primeiro commit, se você passar o mouse aqui embaixo, nessa janela você vai perceber uma nova ramificação e os arquivos ao lado receberam uma letra A, que indica que esses arquivos eles já foram preparados e também receberam um commit. Vamos fazer aqui uma alteração no arquivo index. Vamos digitar aqui uma frase nova, alteração. Eu vou salvar essa nova alteração. Repare que a partir de agora, aqui nessa janela superior, o arquivo index aparece com a letra M, ou seja, que esse arquivo ele foi modificado. Bom, como esse arquivo foi modificado, através dessa alteração,
O que nós podemos fazer? Nós podemos passar o mouse aqui, ele vai para a área de preparação, para esse estágio de transição. Vamos digitar aqui uma mensagem, modificado arquivo, e vamos comitar. Note que a ramificação ela foi crescendo. Você pode olhar aqui a história desse código. Muito bem, uma das coisas que nós também podemos estar fazendo no nosso repositório é adicionar novas pessoas que vão trabalhar juntos a este projeto. Para isso nós vamos criar aqui novas branches. Nós vamos clicar aqui em Master e aqui nós vamos clicar em Create New Branch. Eu vou digitar o nome João, vou clicar. Note que agora a minha branch ela se chama João. Vou clicar de novo aqui e vou criar uma branch chamada Maria. Agora a branch chamada Maria ela está em uso. E com isso, em cada branch foi feita uma cópia do projeto que nós estávamos trabalhando na branch master. Viu como é fácil a criação de branches para adicionar ao seu projeto? Vamos voltar aqui para a branch master e vamos então abrir aqui o nosso arquivo HTML novamente. Eu vou fazer mais uma edição adicionando aqui mais uma linha e aqui nessa headline eu vou colocar também mais um texto qualquer. Repare que aqui ao lado do número 13 apareceu um sinal verde. Esse sinal verde indica que foi adicionado ao projeto uma nova linha. E aqui um sinal na linha 11 azul, que indica que a linha foi alterada de alguma forma. Se esse sinal fosse vermelho, significa que essa linha foi excluída do projeto. Vamos voltar para o nosso painel de controle. Aqui nós vamos aceitar as alterações e vamos fazer um novo commit aqui no nosso projeto. Comitar tudo certinho. Antes da gente continuar, e se você gosta de programação e também desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. O meu objetivo aqui não é mostrar aonde clicar, e sim é ajudar você a entender ferramentas que você utilizará no dia a dia como desenvolvedor. Toda semana eu publico aqui no canal dicas e projetos reais, também um pouco de humor dev para você. Agora, vamos continuar? Agora chegou a hora de levarmos o nosso projeto local para a nuvem. Para isso é necessário você ter uma conta no GitHub e criar ali um novo repositório, que é bem simples. Com o repositório criado, você vai copiar aqui essa URL e vamos voltar para o nosso Visual Studio Code. Com o nosso Visual Studio Code aberto, agora você vai clicar nesse comando que está aparecendo aí na tela e vamos clicar em add remote. Aqui nós vamos colar a URL do nosso repositório e vamos digitar origin. O nosso repositório do GitHub já está configurado. E para levar os nossos arquivos para o GitHub é bem simples. Aqui no nosso painel de controle, nós vamos clicar em Publish Branch. Ok, já está lá. Vamos levar também para a nuvem a branch do João e vamos levar também para a nuvem a branch da Maria. Ok, aqui no GitHub nós vamos atualizar nosso navegador e você pode conferir que os nossos arquivos eles já estão lá. Vamos dar uma olhada aqui nas branches. Nós temos a branch do João e a branch da Maria. Percebe como o Git e o GitHub ficam muito menos assustadores quando utilizamos as ferramentas certas? Hoje nós fizemos tudo através da interface amigável do Visual Studio Code. Mas existe uma pergunta muito importante que é necessário responder. O que é que tem por trás desses botões quando você clica em commit, quando você cria uma nova branch, quando você envia alterações para o GitHub? Quais comandos estão sendo executados? No próximo vídeo eu vou mostrar exatamente isso. Vamos fazer o mesmo processo utilizando apenas o terminal. E assim
você vai perceber que o Visual Studio Code está apenas executando comandos Git para você. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem está começando. Eu te vejo no próximo vídeo.